A internet japonesa pode ser um enigma considerável para aqueles que vivem fora do Japão, devido à barreira linguística. Muitos incidentes estranhos e relatos sombrios permanecem desconhecidos deste lado da web. No entanto, recentemente, deparei-me com algumas histórias extremamente misteriosas e casos bizarros que desejo compartilhar e comentar sobre. Por isso, no vídeo de hoje, exploraremos algumas histórias bizarras oriundas da internet japonesa. Isashi Ouchi foi a vítima exposta à maior dose de radiação nuclear da história. O acidente ocorreu em 1999, próximo a Tóquio. Ele recebeu uma dose de radiação muito maior do que a dita como fatal. Só que ele não morreu. Imediatamente, ele recebeu atendimento médico e, pouco tempo depois, os efeitos da radiação já se manifestaram. Ele foi perdendo o tecido, seus cromossomos foram destruídos e suas células não se regeneravam mais e a dor era inacreditável. A morte de Isashi era certa, só que os médicos realizavam vários testes e experimentos nele, mantendo-o vivo a qualquer custo. Isashi chegava a implorar para morrer. Só que os médicos ignoravam ele. Isashi foi feito de cobaia pelos médicos. O coração dele chegou a parar 3 vezes em 40 minutos, mas ele sempre era ressuscitado. Finalmente, no dia 21 de dezembro de 1999, o corpo de Isashi não aguentou mais e ele faleceu após longos 83 dias de sofrimento. A Ponte Oirabushi. Dizem que as pessoas podem ouvir gritos de mulheres em Orange. O lugar está fora da rodovia 411, próximo a Yamanashi, no Japão. Durante a era Sengoku, o eminente Kantakeda de Kai era conhecido por administrar minas de ouro na área. Para manter os mineiros e os guardas entretidos, também haviam muitos bordéis e prostitutas. Após a Batalha de Nagashino, em 1575, o Kantakeda foram forçados a desistir da área para seus inimigos. Antes de se retirarem da área de Yamanashi, no entanto, foi decidido que matariam as prostitutas e os trabalhadores para evitar que seus inimigos conhecessem as minas de ouro. Os líderes da Takeda construíram uma ampla plataforma de madeira suspensa acima do desfiladeiro íngreme sob o pretexto de uma festa. Convidaram as prostitutas para dançar lá. Uma vez que elas entraram na plataforma, os soldados Takeda cortaram as cordas, segurando a plataforma e todas as mulheres 55 no total, mergulharam gritando para a morte delas. Hoje, os visitantes, especialmente os homens, são advertidos a terem cuidado de ficar muito perto da borda, pois o espírito das pobres garotas podem buscar vingança. O massacre de Akihabara. Tomoriro foi um japonês que antes de iniciar um massacre, fez diversas publicações nas suas redes sociais com a intenção de chamar a atenção das autoridades locais a fim de ser impedido do terrível crime que estava prestes a cometer. Mas como isso não aconteceu, ele saiu dirigindo pelas ruas de Akihabara, atropelando muitas pessoas que atravessavam uma passadeira. Após isso desceu da sua caminhonete com uma faca e começou a desferir golpes nas pessoas que ele visse pela frente. As estruturas de Yonaguni. Estruturas de Yonaguni, esse é o nome dado a uma formação rochosa que é encontrada submersa na costa da ilha de Yonaguni, que é a ilha mais ocidental dentro do território japonês, a qual fica a apenas 125 quilômetros de Taiwan. Essas estruturas foram encontradas pela primeira vez em 1986 por um mergulhador japonês chamado Kiyashiro Arata. Não se sabe ao certo o que realmente são essas formações, sendo levantadas teorias de se tratar de estruturas feitas pelo homem que podem ter entre 5.000 a 8.000 anos de idade. Sendo que também existem estimativas de que as estruturas tenham mais de 10.000 anos, sendo assim, muito mais velha do que as pirâmides do Egito, o que faz com que essas estruturas sejam também chamadas de Atlantis japonesa, já que elas podem ser indícios de uma civilização perdida que teria vivido no continente asiático há milhares de anos atrás, e também as estruturas estão ligadas a diversas teorias conspiratórias.
São levantadas ideias de que as estruturas tenham sido construídas por alienígenas e de que elas estariam relacionadas a uma área que é conhecida como o Triângulo das Bermudas japonês, que, assim como sua contraparte ocidental, existem muitos relatos de desaparecimento de aviões e embarcações marítimas, a qual também possui explicações paranormais, para tentar entender essa área. Porém, em contrapartida, muitos arqueólogos e geólogos acreditam que as estruturas de Yonaguni não são estruturas feitas pelo homem, mas sim formações naturais, mas ainda não se tem certeza disso, fazendo com que essas estruturas sejam um completo mistério. Sazai-san. Se você já teve a curiosidade de pesquisar sobre qual é o maior anime já feito, você com certeza já se deparou com o nome Sazai-san. Sazai-san é uma obra de uma artista chamada Machiko Hasegawa, que é considerada uma das primeiras mangakas da história. Ela começou a publicar Sazai-san como uma tira de jornal em 1947. Sua obra foi publicada até 1974. Sazai-san se tornou extremamente popular no Japão, sendo que a obra é basicamente conhecida por qualquer japonês, independente da idade, e os personagens que a história segue são considerados a família mais conhecida do Japão, sendo um equivalente cultural ao que os Simpsons são para os Estados Unidos. E em 1969, a obra ganhou uma versão animada que é produzida até os dias de hoje. E com isso, não é um choque saber que a animação possui mais de 2.000 episódios, contendo 7.000 segmentos. E apesar da imensa popularidade que a obra tem no seu país de origem, a esmagadora maioria dos episódios atualmente se encontram perdidos, e existe grande razão para isso. A autora, enquanto viva, disse que o seu grande desejo fosse que Sazai-san nunca tivesse um lançamento em DVD ou home video e mesmo após a sua morte em 1992, o seu pedido até hoje nunca foi desrespeitado. O único lugar onde os episódios foram disponibilizados foram nas suas transmissões de TV, sendo que grande parte dos episódios só foram transmitidos uma única vez. Dado a isso, apenas uma pequena porcentagem de episódios foram disponibilizados na internet, sendo que mesmo estes são frequentemente derrubados pela emissora do programa por direitos autorais. E o que agrava essa situação é o fato de, aparentemente, a série não ter sido transmitida em mais nenhum lugar do mundo a não ser o Japão, sendo completamente desconhecida do público fora do seu país natal. Oraguro. Essa palavra pode ser traduzido como dentes escurecidos. Este é o nome da prática japonesa de tingir os dentes de preto. Outros países do Sudeste Asiático e das ilhas do Pacífico, como Filipinas, Vietnã, Tailândia, Índia e China, também utilizavam dessa prática. Mas você deve estar se perguntando, por que as mulheres insistem nessa prática? Já que teoricamente é mais bonito e saudável ter os dentes branquinhos. Bem, sabemos que as regras que determinam a beleza variam de país para país, sem falar nas mudanças de moda ao longo dos anos, e essa era uma prática muito antiga, ou seja, hoje em dia ninguém mais a utiliza. Ter dentes pretos era um sinal de beleza no Japão até o final do século XIX. Mas o haguro também era usado para outros fins, como fortalecer os dentes e protegê-los de cáries e periodontite. Outro motivo é que as japonesas da época gostavam de usar muita maquiagem branca no rosto, o que fazia com que seus dentes parecessem mais amarelos do que realmente eram, e pintá-los de preto parecia uma solução boa para evitar esse problema. Mao Sugiyama. Mao Sugiyama é um jovem japonês de 22 anos, com o objetivo de se tornar assexuado, ele resolveu remover suas genitárias. Além disso, ele decidiu aproveitar as sobras e vendeu cada peça por cerca de R$ 2.400. O bizarro é que muitos se interessaram e 6 felizardos puderam experimentar esses petiscos em um banquete público. Mao se vestiu de cozinheiro e preparou suas próprias genitais, que haviam sido retiradas dias antes em cirurgia. A polícia foi notificada, mas não pôde fazer nada. No Japão não tem uma lei que proíbe o canibalismo. Atualmente Mao toma hormônios femininos e usa uma cinta para manter sua aparência andrógina.
O Homem-Aranha japonês. O Homem-Aranha japonês, hoje em dia até pode ser motivo de chacota para muitas pessoas, afinal, é um Homem-Aranha que é quase um Power Ranger. Ele tem um Megazord, ele tem um carro e ele é o Homem-Aranha que na verdade não é o Homem-Aranha que a gente conhece, não é o Peter Parker ali, é o Takuya Yamashiro, que na verdade veio de um planeta chamado Spider. O Homem-Aranha aqui é um alienígena, e é muito esquisito pensar nisso. Só que se você observar, a Marvel já vem há tempos querendo conquistar o mercado chinês e japonês, criando versões chinesas e japonesas de super-heróis, até porque a China e o Japão dão muito dinheiro, e o Homem-Aranha japonês, ele pode ser completamente desconhecido aqui no Brasil ou até mesmo na América inteira. Só que lá na Ásia esse é o exemplo que eles têm de Homem-Aranha. O Homem-Aranha japonês é muito mais famoso do que você pode imaginar, e sim, essa história super esquisita de um Homem-Aranha que veio de um outro planeta é uma versão oficial da Marvel. SSS Carvi. Esse é um lugar em Okinawa, onde muitos japoneses morreram durante a Segunda Guerra Mundial, então dizem que na SSS Carvi você pode ouvir vozes, sentir espíritos te tocando, sentir-se observado, além de que todos que vão lá relatam que o lugar tem cheiro de morte. Ankou Sup. Essa é uma imagem bizarra de um idoso na casa dos 90 anos, que foi tomar banho na banheira, porém, talvez devido ao calor da água quente, ele acabou falecendo. Seu corpo foi encontrado 2 semanas depois, o corpo dele já estava derretido, criando assim uma massa homogênea com a água. A única coisa que tiraram de lá foram seus ossos, o resto era um líquido misturado de sangue, gordura, pele e órgãos, entranhas e etc. Tsujijiri. No Japão medieval havia uma técnica chamada de Tsujijiri. Sempre que o samurai recebesse uma nova espada, desenvolvesse um estilo de luta nova, ele tinha que testar sua eficácia num oponente humano. Só que, em vez de testar isso com outros samurais, os samurais que sabiam dessa técnica testavam com pedestres, até mesmo pedestres indefesos. De noite, você poderia estar sossegado e um samurai poderia chegar na katanada em você. No início, era um termo para se referir ao duelos entre samurais, mas devido ao poder desses caras, começou a gerar literalmente um assassinato em massa. Isso começou a causar tanto problema que foi banido em 1602 pelo governo Edo Samurai. Quem não obedecesse, teria pena capital. Replay. Replay é um jogo 3D, produzido pela empresa Illusion, que foi lançado em abril de 2006. Ele tem uma história simples, mas que basicamente é sobre um personagem que abusa de uma família composta de uma mãe e 2 filhas. Nesse jogo, você é um abusador chamado Kimura Masai, que vai perseguindo, estaqueando e tem como objetivo de abusar dessas mulheres. E sim, o jogo é um hentai com esse tema, e o jogo sempre se inicia uma estação de trem, e aí você tem que ir perseguindo uma das garotas e completar alguns objetivos para poder ter a oportunidade de, você sabe. A história começa com o seu personagem, um pedaço de lixo sendo preso por abusar de uma dessas garotas, porém, o pai do protagonista é um político importante e libera ele da cadeia e a partir daí ele deseja vingança e completar os seus objetivos. Eu não preciso falar, porque esse jogo é perturbador, então vou falar porque que ele é polêmico e qual o nível que chega a polêmica dele. Bom, obviamente o mundo inteiro não gostou muito porque esse jogo simula abuso, aborto. Hoje em dia a empresa já tirou o jogo do seu site e parou de distribuir. Então, ele é considerado um jogo perdido entre aspas, pois você sabe que muitas pessoas mal intencionadas vão simplesmente baixar e continuar divulgando o jogo normalmente. A Síndrome de Lavendertal. Eu nunca fui muito fã de Pokémon, mas eu sempre achei essa história um tanto curiosa. A Síndrome de Lavendertal é uma história que conta sobre um pico de suicídios e adoecimentos em crianças entre 7 e 12 anos. E tudo isso teria ocorrido logo após o lançamento de Pokémon Red e Green no Japão, em 27 de fevereiro de 1996.
Rumores dizem que esses eventos só ocorreram depois que as crianças que estavam jogando o jogo chegaram em Lavender Town, cuja música tinha frequências extremamente altas. Segundo estudos, apenas crianças e adolescentes jovens podiam ouvir essas frequências, já que seus ouvidos são mais sensíveis. Pelo menos 200 crianças supostamente teriam cometido suicídio e muitas mais desenvolveram doenças e outros tipos de traumas psicológicos. Após o incidente, os programadores corrigiram a música de Lavender Town para que ela tivesse uma frequência mais baixa. A pergunta que eu faço é: seria esse um tipo de experimento proposital feito pelos devs? O programa Até o Fim do Mundo. Os ganhadores desse concurso têm como prêmio algumas viagens para fora do país, mas para isso será necessário que os participantes passem por várias tarefas bizarras durante o percurso, como por exemplo, ficar em uma caixa transparente, enquanto um urso tenta virar a caixa de todas as formas possíveis, usando até mesmo a agressividade, tentando tirar o participante de dentro dessa caixa. Correr ou morrer. Esse era outro quadro que pertencia ao mesmo programa Até o Fim do Mundo, que tinha aquele urso. Mas, neste caso, o participante carrega um pedaço de carne amarrado em suas costas, enquanto um dragão de Komodo persegue essa pessoa e, para não ser caçado, é necessário correr bastante. Obviamente que o dragão de Komodo está totalmente faminto, então ele corre de uma forma frenética atrás da vítima. Cachorro com rosto humano. Essa lenda ficou conhecida pelos japoneses como Jimiminkin e começou a ficar popular entre 1603 e 1868. Eles descrevem esse animal como um tipo de vira-lata, e cães com essa aparência humana é considerado mau presságio e muitas vezes são culpados por acidentes e desastres. Na era Edo, esses cães eram vistos com frequência à noite pelos moradores, até que começaram a virar tema nas notícias da época. Tem rumores que até um deles já chegou a ser capturado e feito de atração para shows. Em geral, dá para falar que essa criatura é um chupa-cabra japonês. Issei Sagawa. Issei Sagawa nasceu no dia 26 de abril de 1949, e ficou conhecido como Canibal de Kobe, pois no ano de 1981 ele tirou a vida de Renée Eckfeldt, que era sua colega de classe em Paris, onde ele fazia pós-graduação em literatura. Após ceifar a vida dela, ele dividiu seu corpo em algumas partes, e ao ser preso, disse ter o mesmo gosto que atum. Issei foi considerado mentalmente incapaz, e ao invés de ir para a cadeia, foi para um hospital psiquiátrico, de onde saiu em 1985 graças a seu pai ser muito rico. Após sair do hospital psiquiátrico, ele deu entrevista sobre o seu crime, se tornando uma celebridade. Issei faleceu no dia 24 de novembro de 2022, e somente sua família compareceu ao enterro. Namorada de aluguel no Japão. No Japão, muitos japoneses, especialmente os otakus, acham difícil iniciar um relacionamento romântico com o sexo oposto. Essa dificuldade geralmente decorre de baixa autoestima, timidez excessiva e incapacidade de iniciar e manter conversas envolventes com mulheres pelas quais eles se sentem atraídos. De qualquer forma, existem serviços que ajudam os homens a encontrar uma namorada de mentira. Esse tipo de serviço vem ganhando popularidade no Japão. Esse namoro de aluguel tem o nome de Moidating, onde muitos homens têm a oportunidade de experimentar um relacionamento, mesmo que apenas por um dia. Nos sites de namoro, o cliente escolhe a garota que quer namorar e faz uma reserva. Muitas pessoas reservam com antecedência para dar tempo de conhecer melhor as namoradas alugadas antes do grande dia. Adoção de adultos. A adoção é uma prática realizada em todo o mundo, mas o tipo de adoção realizada no Japão é completamente diferente e bem peculiar. Um número incrível e expressivo de 98% das adoções no Japão envolvem uma média de adultos entre 20 e 30 anos, sendo homens a sua grande maioria. Se o proprietário de uma empresa familiar não tiver um filho para manter vivo o nome e honra da família, provavelmente ele irá procurar um herdeiro adequado, que será adotado por ele.
Isso também pode acontecer caso o pai considere que seu filho é incapaz de administrar o negócio familiar. Inclusive empresas como Suzuki, Toyota e Canon realizaram essa prática, que se chama Mokoyuki-sen. O desenho assustador do supermercado. Um usuário do Twitter postou uma foto desse desenho bizarro feito por uma criança de 5 anos encontrada em um supermercado. Na época, era Dia dos Pais, então podemos presumir que o homem no desenho seria teoricamente o pai do garoto. Na imagem, podemos ver um homem queimado e o seguinte texto: Pai, obrigado por sempre ter feito o melhor trabalho. Mãe, por favor, volte cedo. Então, muitas pessoas acreditaram que a mãe do garoto tinha se queimado e que o pai tinha alguma coisa a ver com isso, por isso o rosto perturbador dele. Mas muita gente começou a desconfiar da veracidade do desenho, então ligaram para o estabelecimento e perguntaram se o desenho ainda estava lá, e foram checar as câmaras de segurança, para ver se realmente uma criança havia feito ou ser apenas um troll, mas não havia ninguém no local. Até hoje, esse caso é um mistério, ninguém sabe a resposta dele. Família Setagaya. Em 1999, uma família se preparava ansiosamente para a virada do ano, sendo composta por um casal e 2 filhos, um menino e uma menina. Até que em um dia, um homem entrou pela janela do banheiro da casa deles, enforcou o garoto mais novo, esfaqueou o pai, sua esposa e sua filha. O mais estranho é que o sujeito que cometeu os assassinatos, permaneceu na casa por mais 10 horas, usou o banheiro do local, comeu a comida de lá e até dormiu no sofá. E mesmo com todas as evidências e o DNA deixado pelo suspeito, ele nunca foi descoberto pela polícia. O Zé Thomas. Essa é uma réplica do Thomas, um trem completamente bizarro em uma floresta perto da cidade de Ozé, onde o seu rosto está completamente destruído e distorcido. Uma das teorias diz que ele foi feito para um filme de terror e simplesmente tentaram queimar ele, deixando ele desse jeito bizarro. Outra teoria diz que ele só foi largado aí, e ele foi se deteriorando com o tempo devido às chuvas e outras fricções. Aoi Reia. Esse é só um vídeo tranquilo. O assassino otaku. Esse é o Tsutomu Miyazaki, ele nasceu em agosto de 1962, em Tóquio. Tsutomu nasceu prematuro e com a mão fundida ao pulso. Então, caso ele quisesse mexer a mão, ele precisava mexer todo o antebraço. Tsutomu chegou a sofrer bullying na escola por causa disso. Na infância, a única pessoa que estava presente que ele poderia contar como um apoio emocional era o avô, pois os pais dele eram bem ausentes, mas o avô acabou falecendo. De 1988 a 1989, ele fez 4 vítimas, todas crianças, 2 garotinhas de 4 anos, uma de 7, e uma de 5. Ele foi preso enquanto tentava fazer a 5ª vítima, mas o pai da vítima pegou ele no flagra. Ele foi condenado à pena de morte por enforcamento. Aos 45 anos em 2008, a pena foi colocada em prática. Ele consumia muitos mangás e animes e por isso ficou conhecido como o assassino otaku. A menina debaixo da coberta. Aposto que muitos de vocês ficam assustados durante a noite com insônia e acabam não dormindo. Eventualmente bate aquela sede ou vontade de ir ao banheiro, então você vai, faz o que deve fazer, apaga as luzes, sai correndo, se deita na cama e você continua com medo, parece que há algo te observando. Então, naturalmente, nos cobrimos com a coberta dos pés à cabeça, assim muitos se sentem seguros. Essa lenda diz que quando fizeres isso e te sentires bem, é porque realmente tem algo no seu quarto, mas não lá fora, mas sim abaixo de sua coberta te observando minuciosamente, uma garota pálida de olhos arregalados apenas te encarando. Dizem que durante a noite você pode sentir a respiração dela em seus pés, ou até mesmo o seu colchão se mexendo mesmo com você parado.
Muito obrigado por ter chegado até aqui. Este canal não busca financiamento pela monetização do YouTube, devido aos temas pesados que o mesmo aborda. Este canal foi criado com o propósito de arrecadar fundos para a criação e publicação de um livro. Livro esse que retratará tópicos e temas pesados como assassinato, terrorismo, serial killers, gore e outros assuntos pesados. O livro seria lançado esse Natal no dia 25 de dezembro do ano corrente. Mas por motivos financeiros e por falta de suporte, teve que ser adiado para o Natal do próximo ano. Não posso revelar muita coisa sobre o livro, tudo o que posso afirmar é que o mesmo abordará temas pesados e sem censura, narrando a vida cotidiana de um serial killer que acumulou mais de 200 vítimas. O preço do livro será de $5, e ainda, haverá um filme de bônus. Quem se interessou pela ideia, e quiser participar, ajudando, fazendo uma doação com a quantia que desejar, eu estaria muito grato. As doações podem ser feitas na conta PayPal na descrição do vídeo, ou nos endereços de criptomoedas também, na descrição do vídeo, ou nos comentários fixados. Então é isso. Muito obrigado a todos que puderem participar. Não se esqueça de seguir também o meu perfil do Instagram para se manter atualizado sobre a produção e evolução do livro. Então é isso. Essas foram as histórias e casos bizarros contados de formas diferentes que eu encontrei por aí e quis comentar aqui. Já conheciam alguma mencionada? O que acharam delas? Escreva aí embaixo nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo para que ele chegue a mais pessoas. Espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais.